Muito bom dia, começando aqui mais um Morning Call com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia 14 de setembro de 2023 e bora começar o nosso dia então comentando rapidamente, dando uma passada pelos principais mercados e o que vai impactar para o dia de hoje para os investidores. Bom, sempre gosto de começar com os Estados Unidos, então basicamente os futuros de Nova York vão subindo nessa manhã antes de alguns dados importantes de inflação e de varejo por lá, ganhando um impulso extra com algumas medidas de estímulos novamente vindas da China. Ontem vale destacar que os três principais índices de Wall Street perderam ímpeto em meio às mensagens mistas do relatório de agosto, de preços ao consumidor, o CPI, que acabou saindo ontem às 9h30 da manhã. E eu cheguei a comentar aqui para vocês que ele tinha subido 0,6%, mas de fato o núcleo de inflação ficou em 0,3%, um pouco acima do que os analistas previam, e isso acabou deixando quase certa a aposta de que o Fed vai subir o juro mais uma vez. A gente ainda vai ver um aumento residual do juro, talvez no final deste ano. Bom, então basicamente por lá a gente tem ainda alguns dados importantes que o mercado vai ficar atento a isso. A Ásia fechou majoritariamente em alta nessa madrugada. Deixa eu só pegar a minha colinha aqui. Então, basicamente, os principais mercados por lá fecharam um território positivo, com uma melhora no sentimento com a trajetória do juro após a leitura aí dos núcleos de inflação de agosto. Ainda assim, as bolsas da China continental fecharam mistas e Hong Kong perto da estabilidade à espera de uma rodada final de agosto de alguns indicadores econômicos chineses, que inclui varejo, produção industrial, investimento em ativos fixos, além da taxa de desemprego e preços de moradia. Eu venho comentando durante a semana que esses são dados bem importantes também, que o investidor fique bastante atento a esses números que vão sair por lá. Bom, sobre destaque aí para os papéis de tecnologia, que acabaram impulsionando altas de mais de 1% em Tóquio, Seul e Taiwan. As ações japonesas tiveram um apoio extra, eu diria, de indicadores fracos de produção industrial e utilização de capacidade industrial, que elevam as apostas em manutenção da política monetária ultra acomodatícia. Em Dalian, o minério de ferro acabou subindo 0,82%. Comentar sobre os principais índices, sobre os fechamentos, né? Índice Nikkei fechou com uma alta de 1,41%. Hong Kong fechou com uma leve alta de 0,21%. E o principal índice da China, o Xangai Composite, fechou também com uma leve alta de 0,11%. Europa, não tem como negar que o assunto da Europa nessa semana para os investidores, sem dúvida nenhuma, é o Banco Central Europeu. Então a decisão de juro que a gente vai ter daqui a pouquinho, com a Christine Lagarde falando um pouco mais sobre a decisão do juro por lá. As bolsas nessa manhã vão operando perto da estabilidade, realmente à espera deste comunicado, que ainda é bem incerto, tá? Vários analistas, a maioria, na verdade, acredita que o juro vai a níveis recordes por lá, mas ainda, de fato, a gente precisa acompanhar agora no meio desta manhã. Então, a autoridade monetária vai escolher se pausa os juros ante a deterioração da economia ou se vai levar as taxas a 4%. De novo, é o máximo desde a criação do euro em 1999. Claro, tudo para combater a inflação deles, né? E entrando em Brasil, a gente novamente não tem uma agenda econômica muito expressiva por aqui.
Mas vale destacar que ontem à noite na Câmara, a tributação das bets, uma das apostas de Haddad para turbinar a arrecadação e acabar cumprindo a meta de déficit fiscal zero no próximo ano. Mas os especialistas aí afirmam que o buraco no orçamento de 2024 não deve ser subestimado e que a gente ainda precisa ficar bem atento a essa pauta, coisa que não é novidade no Brasil, a gente sabe disso, já que o fiscal sempre acaba voltando para o nosso radar. Então, basicamente, hoje aqui no Brasil, os investidores devem ficar atentos tanto ao próximo comunicado do BCE agora no meio da manhã, os dados restantes da economia americana e, claro, nessa madrugada, dados importantes da Ásia, da China saindo por lá. E é isso, gente. Basicamente, esse é o nosso Morning Call. Comentem aqui nos comentários, deixem seus comentários, seus feedbacks e até amanhã. Espero vocês. Muito obrigada.